A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos. Somos da Primeira Assembleia de Deus, Coqueiral de Itaparica. Sou o pastor Elvis, aqui está o pastor Mário comigo. E nós estamos aqui para mais uma lição. E nós hoje estudaremos a lição de número 2 da nossa revista da CPAD, Lições Bíblicas Adulto, tá? Os valores do reino de Deus, essa revista que a gente estuda. E hoje nós estaremos aqui estudando a lição de número 2, que será ministrada no próximo domingo, dia 10 de abril. Então será uma bênção, será uma potência. Então é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Nós agradecemos esse tempinho que você vai estar aqui conosco para meditar na palavra do Senhor. Pastor Mário. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que este programa seja realmente todo especial para você e que venha produzir edificação, exortação, consolação e um bom aprendizado para todos nós. Deus abençoe a todos. É isso aí, querido. E nós estamos aqui na nossa escola dominical. Todos os domingos temos, escola dominical. Na nossa igreja, Primeira Assembleia de Deus, Coqueiral de Itaparica, que fica situada na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E a nossa escola dominical é sempre todos os domingos, às 8h30 da manhã. E será um prazer te ter aqui. Será um prazer receber você, sua família. Este programa ele é voltado para os professores, mas nada impede dos alunos assistirem. É um prazer, é bom que também enriquece o teu conhecimento. Mas nós sempre fazemos aqui toda semana, toda segunda-feira, o programa às 9 horas da manhã, o programa da EBD Professores, já fica no YouTube, no canal do YouTube, e você pode acessar a hora que você quiser, quando você quiser, quantas vezes você quiser. Parou, pausou, voltou, não entendeu, anota do jeito que você quiser. E além disso, para uma comodidade até maior, nós também colocamos este programa no podcast, porque é um podcast também, e a gente coloca no Spotify. Você vai ter acesso lá no Spotify, é só você procurar pela ADCI, você vai ter o canal lá da ADCI no Spotify, e lá vai ter um monte de podcast da nossa igreja ADCI. Tem o programa Entre Elas, tem o Gen TV, que é dos jovens aqui da igreja, e tem a Escola Bíblica Dominical lá também. Todas as lições que nós ministramos, nós colocamos lá no podcast, tá bom? Então você pode acessar, e o podcast, aí tem no Spotify, tem em todos os tocadores de podcast, disponíveis, Google, Apple, Spotify, enfim, é um monte que tem. Você tem acesso a eles, é só você entrar lá e você vai ter. Você pode escutar no seu celular, na caminhada, indo para o serviço, voltando, ou você pluga lá no carro, o seu celular, você liga lá no seu som, aquele Bluetooth que tem, jogou lá como se você estivesse ouvindo uma música, você está no trânsito, está viajando e está ouvindo a palavra do Senhor. Então, é muito bom. E essa tecnologia está à sua disposição. É um nosso trabalho evangelístico que nós usamos para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, para ensinar o rebanho de Deus. Então, se temos à disposição, que Deus nos abençoe e vamos usar em nome de Jesus. Então está feito aqui o convite para você vir ou para você acessar pelo Spotify, por qualquer podcast que você quiser. Presencialmente vem à nossa igreja. Os nossos cultos são pela manhã, 8h30 da manhã, que é a Escola Bíblica Dominical, à noite, às 18 horas, no domingo. Já na terça-feira, nós temos estudo bíblico, ou culto de doutrina, às 19h30. Na quinta-feira, nós temos o culto de oração, clamando pelo impossível, às 19h30. Todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, a nossa igreja está aqui ligadinha também, orando, se consagrando, e isso é bênção. Então seja bem-vindo à DCI, é um prazer ter você aqui, é uma bênção para nós, em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui, porque essa semana já, 10 de abril, que é essa lição que a gente vai ministrar, que é domingo que vem, começa a nossa festa.
uma grande festa aqui na igreja, 31 anos de emancipação da nossa querida e amada ADCI. Será uma bênção, 8 dias de festa, começa no dia 10, vai até o dia 18, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo. Pra você ter ideia, no domingo de manhã, no dia 10, nós vamos ter esta lição ministrada, Escola Bíblica Dominical, poderosa Palavra de Deus. Depois nós vamos fazer um desfile com banda de música, um desfile evangelístico pelas ruas do nosso bairro, pela orla, pela praia, né? Levando a palavra do Senhor, tocando, cantando e convidando o povo para vir à casa do Senhor. Depois do desfile, a nossa igreja terá um almoço maravilhoso de confraternização para toda a igreja. À noite, às 18 horas, nós estaremos num grande culto de louvor e adoração. É o primeiro dia só da nossa festa, para você ter ideia. E vai rolando durante a semana, cada departamento é um dia. Quando chegar no último, que é o dia 17, nós teremos escola bíblica de manhã, né, 8h30, seguido da Santa Ceia, seguido do batismo em águas e seguido da Santa Ceia do Senhor. E à noite uma grande festa de novo, o 8º dia com um grande encerramento. Então, querido, uma semana para agradecermos ao Senhor. Tá feito o convite? Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Vamos então, vamos orar, né? Que eu não falei, nem orei antes de começar qualquer coisa. A gente ora ao Senhor. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco e tenho certeza que com os teus filhos também, onde eles estiverem agora estudando e meditando na palavra do Senhor. Deus, eu quero te agradecer, pois é mais uma oportunidade de meditar na tua palavra. E peço desde já que nos ajude, nos abençoe e abençoe este professor que ministrará a sua aula no próximo domingo. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos iluminando a todos que conosco estão estudando também. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Agora sim, nós vamos à lição de número 2, que será ministrada no dia 10 de abril de 2022 e que nos traz o seguinte tema: Sal da terra, luz do mundo. Oh, glória! É bênção para a nossa vida. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, que ele intermedia ali. Fala bem assim: vós sois o sal da terra. Depois, vós sois a luz do mundo. Este é o texto áureo. A verdade prática nos fala assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. É muito sério, muito sério. Leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, bem pequenininho, dos versículos 13 até o 16 apenas. E nos fala bem assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Jesus. Essa é a leitura bíblica em classe da nossa lição. A introdução da nossa lição, que hoje nós temos o seguinte: 3 pontos, como nós sempre temos, e a gente vai fazer o seguinte. Primeiro ponto, nós vamos apontar a função do sal, é o primeiro. O segundo, nós vamos destacar a função da luz. E o terceiro, nós vamos refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Então será uma lição fantástica, uma lição maravilhosa para a sua vida e para a vida dos seus alunos e de toda a igreja do Senhor. Então a introdução nos fala bem assim: nesta lição enfatizaremos o papel de sal e luz.
que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo: o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual. Pastor. Nesta lição de hoje, vamos exatamente entender qual é a importância do papel do crente, da igreja, neste mundo, nesta terra. Não fomos chamados para ficarmos neutros ou escondidos, vivendo na obscuridade. Não. Fomos chamados para influenciar o mundo da melhor maneira possível, trazendo as criaturas deste mundo ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o sal tem toda a sua influência, a sua condição de temperar e conservar a alimentação. E assim como a luz tem o seu poder de influenciar, iluminar e tirar a escuridão de onde a luz está, assim é o meu, é o teu, é o nosso papel em relação a esta sociedade, a este mundo. A pergunta então fica aí no ar. Temos sido verdadeiros e autênticos cristãos? Pensem nisto e que esta lição venha nos trazer de Deus a poderosa mensagem para que nos conscientizemos de nosso verdadeiro papel com a sociedade, com o mundo. Glória a Jesus. Então vamos ao primeiro ponto, que fala o sal tempera e conserva. A gente vai ver o sal agora, né? Então nós temos 3 subtópicos aqui. Primeiro é a definição, o segundo é a importância do sal e o terceiro, o cristão como sal, a metáfora no caso em prática, né? Primeiro então a definição. Na Bíblia a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero, tá em Jó 6,6, Marcos 9,50, remédio e conservante, Ezequiel 16,4. No grego bíblico há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal. Primeiro, como tempero. Segundo, como substância fertilizante para a terra arável. Terceiro, como substância que conserva os alimentos da deteriorização. Quarto, como sabedoria e graça no discurso. Posso completar logo o segundo? Pode. Então, segundo tópico, subtópico, no caso que a gente completa aqui, fala a importância desse sal. Nós vimos a definição, né? Agora a importância dele. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. É bom demais, né, gente? Coisa equilibrada, né? Nem muito, nem pouco. É maravilhoso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é de preservar o alimento da deteriorização. Quando não havia tecnologia de refrigeração, hoje o pessoal está com freezer, com geladeira top, fica aí meses, mas antigamente não tinha, né? Preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Irmãos, eu tenho certeza que estas lições que estaremos estudando nesse trimestre é a melhor maneira de entendermos como exercer o verdadeiro e autêntico cristianismo. São lições práticas do dia a dia, dentro da maior simplicidade possível, para que entendamos o nosso papel de um verdadeiro cristão. Então aqui Jesus nos mostra a qualidade do sal e que dessa mesma forma,
o crente precisa ter qualidade equivalente para influenciar o mundo. Vemos aqui o sal, dentre algumas de suas qualificações, vamos colocar aqui duas, né? Que já foi citada aqui. Primeira, o tempero na comida. Nós sabemos verdadeiramente o que significa o sal numa comida bem temperada, né? É claro que a própria ciência diz hoje que não podemos exagerar no sal. Ele contém líquido. Isso pode influenciar na pressão e tantas outras coisas mais. Mas imaginem, uma comida totalmente sem sal. Como diz no adágio popular, não tem graça, não é verdade? Então, ele aparece devidamente controlado, trazendo um sabor especial à comida. E o que é interessante é que quando ele é dissolvido, ele desaparece, não é? Completamente. Mas o seu sabor permanece. E é assim que Cristo quer. Ele, Cristo, é que tem que aparecer. Nós temos que nos esconder nele, mas que o sabor influencie e apareça e seja sentido por quem da comida participar. E num segundo momento aqui, irmãos, o sal serve para conservar o alimento. Como disse muito bem o comentarista, não é? Eu, por exemplo, que estou hoje com meus 71 anos, no meu tempo de infância, lá no meu estado natal, nós não conhecíamos geladeira. Eu já vim conhecer geladeira grande depois dos meus 15, 16 anos. E ali, aquelas comidas, entre elas principalmente carnes, eram conservadas na base do sal, para durar um pouco mais. Então, os antigos sabem muito bem o que isso significa. A nossa juventude hoje, né, com todo um processo de refrigeração, não tem a menor ideia do que, como era feito isso no passado. Mas o sal tinha esse poder. E aqueles que viajavam, né, como os colonizadores, os que vieram de Portugal, da Espanha, para descobrir as Américas, colonizá-las, e tudo que eles traziam em carne, trazia-se muito sal para conservar aquelas carnes. E assim, meus irmãos, o que Jesus quer é que a igreja não só seja o sabor do mundo, como também o tempero que conserva, porque espiritualmente o mundo está apodrecido. E a sociedade deste mundo se deteriora cada vez mais. Vocês estão vendo as coisas que estão acontecendo aí. A multiplicação da iniquidade ao quadrado, essa é que é a verdade, tem feito com que o amor se esfrie, Mateus 24, 12, e as trevas se instalem, e a vida moral apodreça. Este é o atual quadro. Mas a igreja aí está, ainda como a única e poderosa reserva moral deste mundo. Então o papel da igreja é muito importante, não somente para o bom sabor da comida, como para a sua conservação. Mas olha a advertência de Jesus. Se o sal se tornar insípido, isto é, perder a sua propriedade, para nada mais serve, presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Então que você nunca seja lançada fora, nem pisado pelos homens, porque a tua vida espiritual perdeu a qualidade de dar sabor e de conservar. Que você continue sendo um crente firme e autêntico, influenciando vidas, trazendo-as aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Terceiro subtópico e o último desse primeiro ponto, o sal tempera e conserva. Nos fala o cristão como sal. Vamos lá, que já foi bem falado aqui. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida,
opondo-se aos valores do mundo, não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. Observemos muito bem uma coisa, meus irmãos. Conforme já disse no tópico anterior, o mundo está apodrecido e apodrecendo cada vez mais. O processo de deteriorização moral deste mundo está numa escala crescente sem precedentes. E vocês sabem disso. O mundo está na contramão da Bíblia, como a Bíblia e a igreja estão na contramão do mundo. Se o mundo diz sim para você, diga não para ele. Se o mundo te diz não, diga sim. Ou seja, não concorde. É o que Paulo nos aconselhou quando disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 12, 2. Não se conformar com o mundo significa não estar de acordo com o sistema deste mundo. Este mundo aion, este mundo dos prazeres sensuais, de toda sorte de promiscuidade em âmbito generalizado. Os apóstolos sempre nos ensinaram para que do mundo mantivéssemos distância. João disse: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas quem fizer a vontade do Pai permanecerá para sempre. 1 João 2, 15 a 17. O pastor Tiago disse: infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Quem se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago 4, 4. Então veja, não temos opção. Ou estamos do lado do mundo ou contra ele. Decida-se, porque Deus quer a tua decisão. E quando está se falando de mundo aqui, não estou falando desse mundo cósmico, né? Com suas jazidas, praias, montes, outeiros, etc. Não, isso aqui é o mundo cósmico que Deus preparou para nós. Aqui está se falando de um mundo sistêmico, um mundo de pecado, de prazeres. É deste mundo que Deus quer que você se afaste e que você possa ser luz justamente para afugentar as trevas que neste mundo campeia. Deus quer que você seja sal para que você possa trazer sabor a esta comida mundana que está estragada e conservá-lo, né? Porque o mundo está apodrecido e a igreja é a única reserva moral que se tem neste mundo. Portanto, esta lição está me chamando à responsabilidade e dizer que tipo de crente eu, você, precisamos ser. Amém. Aqui, pai, a água. Pode pegar. Queridos irmãos, então só para a gente recapitular e a gente passar para o próximo, nós temos aí destacados 2 pontos muito importantes da função do sal, e isso significa muito na nossa vida. Primeiro, o sal ele tempera, então o crente precisa ser uma pessoa equilibrada, não aquela pessoa insossa, aquela coisa que, né, não faz diferença nenhuma e nem tão pouco exagerado para que ninguém aguente, não é isso. As coisas, os extremos são terríveis, né? A Bíblia até condena os extremos. A Bíblia nos ensina a sermos equilibrados. Então a gente tem isso aí, Jesus colocou, precisamos ser pessoas equilibradas. E o que é interessante, pastor, é que 1 Pedro 5,8 disse: sede sóbrios. Exato. E vigiai, né? Sede sóbrios, equilíbrio. E Paulo, escrevendo aos Colossenses 4:6, ele disse que a vossa palavra seja temperada com sal, para promover edificação aos que a ouvem. E o segundo, é só o resuminho, e o segundo é a questão da conservação. Esse mundo está indo de mal a pior. A Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno, o negócio não presta.
Não há solução para esse sistema corrompido, a solução é para quem aceita a Jesus e sai desse sistema. Aí tem jeito. E então nós conservamos a nossa vida, nós conservamos a nossa família. E aí me traz até a lembrança da atitude de Noé, que trouxe a família toda dele para dentro da arca. Verdade. Né? O mundo todo criticando, falando, xingando, menosprezando, falando que ele estava ficando doido, que não importa. Ele colocou a família dele dentro da arca e a família dele foi salva. Nós conservamos a nossa vida, nós conservamos a nossa família e nós mantemos a palavra do Senhor viva para que esse mundo olhe para nós como sal. Sal. É isso que Deus quer. Vamos para o segundo ponto, então. A luz. Agora a gente vai falar da luz, né? A luz que ilumina lugares em trevas. Então, temos 3 pontos também, 3 subtópicos. Primeiro é o conceito físico e metafórico. O segundo, o cristão como luz. E o terceiro, a luz em lugares de trevas. Então eu já vou fazer o primeiro e o segundo junto, da mesma forma que eu fiz com o sal. Fala o seguinte, primeiro, conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, próprias estrelas refletidas, lua, planetas, etc., que traz claridade, por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim a lâmpada emite luz, o foco espalha a luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Aí tem várias referências aí. Salmo 104:2, Tiago 1:17, a Jesus, João 1, de 4 a 6, a palavra de Deus, Salmo 119:5, aos discípulos de Cristo, Mateus 5:14. Tem várias referências aí para os irmãos lerem e leiam e utilizem, tá bom? Segundo ponto, fala o cristão como a luz. Eu falei só do conceito, agora o cristão como luz para a gente poder emendar aqui. Nas palavras de Jesus, não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós devereis ser a luz, mas sim, vós sois a luz do mundo. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao refletir-se, ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. O que é muito interessante aqui, meus amados, é que Jesus aproveita a metáfora da luz para nos dar esta condição, nos impor, a verdade é esta, impor a condição de sermos luzes do mundo, ou luz do mundo. Qual é o papel da luz? É iluminar. Quando a lâmpada se acende, as trevas desaparecem. Observem que essas duas situações antagônicas nunca podem estar juntas. Se a luz se apaga, a treva chega. Se a luz se acende, as trevas se vão. Assim tem que ser a vida pessoal do crente. Ele não pode ser ofuscado pelas trevas do pecado. Pelo contrário, o brilho dele ou dela, como cristão, cristã, tem que afugentar, sim, as trevas em redor, iluminando todo o ambiente, conforme disse Jesus, usando a linguagem da época, onde pegava os lampiões, as lâmpadas, naquele sistema a óleo antigo, e se colocava sobre um ponto alto da casa para iluminar toda a casa, de sorte que as trevas desapareciam. No Evangelho de João, capítulo 3, lendo dos versículos 19 em diante, Jesus está falando que o verdadeiro cristão, que é luz, ele faz questão de fazer as suas obras brilharem. Agora, aquele que não tem Deus, ele se afasta da luz porque suas obras são más. E as trevas escondem suas pecaminosidades.
Porque quem é da luz vem para a luz, para que suas obras se manifestem. Essa é que é a verdade. E conforme disse muito bem o comentarista aqui, Jesus disse de maneira categórica: vós sois a luz do mundo. Isso quer dizer o quê? Que você, como crente, é obrigada a iluminar. Se a tua luz está fosca, se as trevas estão te dominando, você está fora do contexto bibliocêntrico. Você está longe de Deus. Num outro lugar, Jesus disse assim: eu vos nomeei para que vades e des frutos. O crente, ele é obrigado a dar frutos. Toda árvore, ela é bem podada para que possa dar frutos. E o contrário disto: toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo que arde. Então, se o crente é obrigado a frutificar como árvore, o crente, ele é obrigado a iluminar como luz. Não tem outra alternativa. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é luz e nos colocou também de igual modo, para que através de nosso testemunho, o que está em trevas veja a nossa luz, venha para a luz e aceite a Jesus Cristo como Salvador. Nós, cristãos, não iremos salvar ninguém, mas pelo nosso testemunho levaremos a Jesus, que poderá salvar a todos, porque é Ele o Salvador, é Ele quem na cruz se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Tito 2:11. E Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 4 e 5. Então, meu irmão, minha irmã, seja esta luz que Jesus está determinando que você seja, para que, iluminando o mundo, este mundo de maneira esclarecida, possa, pela mensagem que você prega, pela vida que você transmite no seu testemunhar, trazer muita gente ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 3, subtópico, né? Número 3, o terceiro subtópico, nos fala assim: a luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Isto é fundamental. O maior exemplo está no sol e na lua. A lua não tem brilho próprio. Ela reflete a luz solar. Todos sabem disto. O sol joga sua luz para a lua e a lua, como um espelho, reflete para toda a terra. Assim mesmo é o crente. O crente, ele não tem o seu brilho próprio. E sim, ele reflete o brilho de Cristo. Cristo é o sol da justiça. Malaquias 4, 2. E este sol de Cristo bate na igreja, que reflete a luz para o mundo inteiro. Mas sendo o sol, sendo a lua, são luzeiros que iluminam. Olhe durante a noite as estrelas, como iluminam, não é? A luz, as estrelas foram feitas para brilhar. O sol, que é a estrela de quinta grandeza, brilha
joga para a lua e a lua reflete para o mundo. Então, se você é um crente, uma crente, e Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo, esta tua luz não pode apagar. Ela não vai faltar nunca. Por quê? Porque Jesus é a luz, é o sol que diariamente está jogando luz para você, para que você reflita esta luz para o mundo que está em trevas. E aí, você está exercendo o teu papel? Pense nisto. Muito bem. Queridos irmãos, nós então estudamos o primeiro ponto, o sal, tempera e conserva. O segundo, a luz ilumina lugares em trevas, sal e luz. Agora nós vamos para o terceiro tópico e o último, dos discípulos que influenciam. O título da nossa lição, relembrando, sal da terra, luz do mundo. E agora, de forma bem prática, né, a nossa vivência, os discípulos que influenciam, que também tem 3 subtópicos, sendo sal, sendo luz e influência cristã. Vamos para o primeiro tópico. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente é preciso renovar o homem interior, ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele nos afirma, enquanto o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova a cada dia. Isso quer dizer que todo o processo de mudança, de novo nascimento, tem que começar de dentro para fora. É por isso que Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23 da sua primeira epístola, ele disse que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Preste atenção agora. Que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o processo do novo nascimento, da santificação, tem que começar pelo espírito, passando pela alma, chegando até o corpo. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, olha o que ele disse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que vemos aqui é o processo bibliocêntrico começando por dentro, pela alma, pelo espírito, pela alma, e depois vindo às juntas e medulas, isto é, ao corpo. E ele termina dizendo, é apta para discernir o que? Os pensamentos, o que está por dentro e as intenções do coração. Então o crente primeiro precisa ter um encontro pessoal, vivo, marcante, interno com Deus. E uma vez internamente nutrido, bem alimentado, ele estará apto para exteriorizar tudo isto, levando a palavra a todos. Porque antes de você pregar, você precisa viver. Amém. Falamos do sal, segundo a luz, é o segundo subtópico, né? Deste ponto aqui. Sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho, não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sob sua palavra. O que é interessante aqui, irmãos, é que o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, ela já são notados pela sua própria vida.
O sol precisa dizer, ei, você aí, olhe para mim, eu sou o sol. A lua precisa se identificar? Ou as estrelas? Não. Quando o sol está brilhando, você sabe quem está brilhando. Quando a lua, à noite, brilha, você sabe quem é aquele luminar que está iluminando. Então, o mundo precisa te conhecer. Quando você verdadeiramente chega no ambiente, se você é luz, indubitavelmente todos saberão quem você é. Me lembro agora, lá na época do profeta Eliseu. Eliseu costumava ir à cidade, né, normalmente, fazer suas compras e coisas do tipo, e não sabia ele que estava sendo observada por uma certa senhora da sociedade alta. E um dia ela estava na janela da sua casa com seu marido, quando o profeta entrou na cidade e passou em frente à casa dela. Então ela chama ao marido e diz, olha, ali vem um santo homem de Deus. Eliseu nunca precisou dizer que era profeta, mas ele foi identificado pela luz que nele brilhava. E se Jesus disse que você é luz do mundo, é o que eu disse anteriormente, a tua luz obrigatoriamente tem que brilhar, não é? Quando se olhar para você, já vai se sentir a diferença. O servo de Deus, a serva de Deus é notado. E se você é crente de verdade, até no ambiente que você trabalha, todos respeitam. Se alguém quer contar alguma piada indecorosa, não vai contar na tua frente porque te respeita como cristão, como cristã. Agora, quando eles passam a te desrespeitar, alguma coisa está errada. É sinal de que você está se envolvendo em meio àquela roda de escarnecedores. E o que é que a Bíblia diz? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versículos 1 e 2. Então fica aqui esta palavra. Pense nisto. Você está influenciando ou está sendo influenciada? No teu ambiente de trabalho, de colégio, aonde você estiver, eles te respeitam como crente ou você já se tornou um deles? Isso é sério. Pense nisso. Muito bem, queridos. Último tópico, né? Subtópico, a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-lo como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. 1 João 5,19. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Não, pelo contrário. A postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática das boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçam, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais, Efésios 5,15. Que conselho maravilhoso, não é, irmãos? A situação aqui não é você querer dizer para todos que você é o santarrão, a santarrona, né? Que todos são obrigados a te entender assim. Não, não é isso, irmãos. Você vai influenciar naturalmente. Olha o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Você tem que ter amor, alegria, ser um homem e uma mulher de paz, ser longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso, temperado. Olha só, isto influencia quem está ao teu redor. Você transmite amor, alegria e paz. Você transmite paciência. Você transmite benignidade, você é um homem benigno, uma mulher benigna. O que quer dizer isto? Misericordioso, perdoador, perdoadora.
bondoso, bondosa, ou seja, a bondade você exterioriza nesta prática, ajudando com boas obras. Fidelidade. Você é fiel para com a sua família, para com seus amigos, para com seus patrões, seus subalternos. Manso. O que é ser manso aqui? É saber controlar os impulsos, ser elegante, sabe? Harmonioso, harmoniosa, fora de toda sorte de estupidez. E temperado, internamente. É aquela que sabe controlar os seus impulsos sexuais, sensuais. Porque a Bíblia te dá essa condição. Nós somos sujeitos ao pecado. Mas havendo vigilância, é o que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E você vivendo esta vida cristã, de maneira bibliocêntrica, o nome do Senhor Jesus será glorificado na tua vida. E todos os que estão em teu derredor, mesmo que de ti discordem, mas eles vão ter que reconhecer que há algo diferente na tua vida, que Deus está com você, que você a ninguém persegue, a ninguém maltrata, a todos amam e fala a Bíblia Sagrada com veracidade. E eles são obrigados a ouvir, viu? Pode até não querer aceitar, mas eles são obrigados a entender, porque você não somente prega, mas você está vivendo aquilo que você prega. Aí eles percebem, mesmo sem entender, que você é um verdadeiro sal, que traz o sabor ao ambiente e que consegue conservar o que está apodrecendo. Eles são obrigados a reconhecer que você é uma verdadeira luz, que ilumina e que nada do que está em trevas permanece diante de você, porque quando você ilumina, as trevas se vão. E pelo teu comportamento, eles entendem que você tem Deus na vida. Ele pode até não dizer essa expressão por não saber. Ele tem Deus na vida, mas ele vai dizer assim, ó, fulano, aquele é crente de verdade. Eles dignificam a igreja onde eles congregam. Eles vão saber reconhecer isto. Pense nisto, viu? Seja sal da terra, seja luz do mundo. Glorifique ao Senhor com teu testemunho. Muito bem, queridos. Assim nós encerramos a lição deste domingo, a segunda lição, e vou ler aqui a conclusão. Nos fala bem assim a conclusão: neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem o verdadeiro testemunho o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera, sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo que foi com Caleb, juízes, profetas e reis. Também é o Deus dos anônimos, somos cartas do rei. Me chamou de luz, me chamou de sal, para o mundo enxergar que é Ele afinal quem perde a vida por Ele, verdadeiramente se torna um herói, sem capa, sem fama, sem pódio no mundo, mas em Deus imortal. Imortal é o prêmio do pequeno
seja luz ou seja sal. Imortal, imortal, qual a outra recompensa para quem serve como luz e sal? Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo que foi com Caleb, juízes, profetas e reis. Também é o Deus dos anônimos, somos cartas do rei. Me chamou de luz, me chamou de sal, para o mundo enxergar que é Ele afinal. Quem perde a vida por Ele verdadeiramente se torna um herói, sem capa, sem fama, sem pódio no mundo, mas em Deus imortal. Imortal, imortal, é o prêmio do pequeno, seja luz ou seja sal. Imortal, imortal, qual a outra recompensa para quem serve como luz e sal? Queridos irmãos, assim nós encerramos a lição de hoje e esperamos que o Espírito Santo de Deus, oramos para que o Espírito Santo do Senhor te ilumine, esclareça, que esta sua aula no próximo domingo seja muito abençoada, que você tenha de Deus a palavra certa, palavra poderosa para entregar aos seus alunos, à igreja do Senhor que tanto carece. Nós precisamos viver esta palavra, precisamos ser diferentes, somos santos, Deus exige santidade, nós somos sal, nós somos luz, somos servos do Senhor e isso nós devemos viver. Que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, contigo, em nome de Jesus. Eu vou orar e o pastor Mário estará impetrando a bênção apostólica. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por esta lição maravilhosa. Deus, mais uma vez eu peço a Ti, que o Teu Espírito Santo esclareça, que Teu Espírito Santo ministre no coração desse professor e dos alunos que este professor estará ministrando no próximo domingo. Que, Senhor, que a Tua igreja receba a Tua palavra poderosa, transformadora, impactante, que o Senhor nos use na próxima aula, que o Senhor esteja com cada um de nós. Sabemos e reconhecemos, meu Deus, que temos muito a melhorar e pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua força para que possamos cada dia mais sermos servos do Senhor que agradam a Ti, fazendo a diferença no meio desta comunidade, desta sociedade tão corrompida pelo pecado. Deus, estamos aqui para ser usados por Ti. Nos dê força, proteja-nos, cobre-nos com Teu sangue e nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Abençoe esta escola dominical, este departamento tão importante, cada professor, cada aluno, todos os envolvidos, toda a liderança da escola dominical, que seja guardada pelo Senhor. Prospera, Deus, esta obra, prospera a Tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o inescrutável amor ágape de Jeová, o imanente e onipotente Deus Pai, que a inefável graça de Jesus Cristo, o nosso querido, transcendente e onipresente Deus Filho, e a divina comunhão do Paracleto, Deus Espírito Santo, venham repousar sobre esta linda noiva do Cordeiro chamada Igreja, por toda a terra espalhada, que ama e aguarda a vinda do seu noivo Jesus, hoje
e sempre. Amém.